quanto mais o novo modo de produção se impõe e impera em todos os campos fundamentais da produção e em todos os países economicamente importantes, afastando a produção individual, salvo vestígios insignificantes, a barraquinha de cachorro-quente, maior é a evidência com que se revela a incompatibilidade entre a produção social e a apropriação capitalista. Vai ficando muito evidente que tem uma galera que ganha do sistema social sem trabalhar. Vai ficando evidente isso. Os primeiros capitalistas já se encontraram, como ficou dito, com a forma do trabalho assalariado, mas com exceção, como ocupação secundária, como simples ajuda, como ponto de transição. O lavrador que saía de quando em vez para ganhar uma diária tinha seus 2 palmos de terra própria, graças às quais, em caso extremo, podia viver. Os regulamentos das corporações velavam para que os oficiais de hoje se convertessem amanhã em mestres, mas logo que os meios de produção adquiriram caráter social e se concentraram em mãos dos capitalistas, as coisas mudam. Os meios de produção e os produtores do pequeno produtor individual, os produtos do pequeno produtor individual, foram sendo cada vez mais depreciados. Aquele negócio da roca que eu falei que já não fazia sentido quando você tem uma produção ali do outro lado que faz com a máquina muito mais potente. Até que esse pequeno produtor não ficou outro recurso senão ganhar um salário pago pelo capitalista. O trabalho assalariado, que era antes exceção e mera ajuda, passou a ser regra e forma fundamental de toda a produção. E o que era antes ocupação acessória se converte em ocupação exclusiva do operário. Cada vez mais isso é comum. Cada vez o cara não consegue produzir por si só. Ele precisa se associar, ele precisa vender a força de trabalho. O operário assalariado temporário transformou-se em um trabalho assalariado para a vida toda. Ele vive disso. O que ele é? Ele é a profissão dele, que ele faz para sobreviver, porque ele não tem outra forma, ele não tem um meio de produção próprio. As outras formas de produção são tão mais produtivas e elas valem tanto mais, e o custo para você ter uma indústria de fazer camisa é tão grande, que mesmo que você saiba fazer a camisa perfeita, você nunca vai ter aquela porra daquela impressora lá, filha da puta, para fazer camisa. Aí o que você precisa fazer? Você precisa vender a sua força de trabalho. Ademais, a multidão desses para sempre assalariados vê-se engrossada em proporções gigantescas pela derrocada simultânea do sistema ou da ordem feudal, pela dissolução das mesnadas dos senhores feudais, a expulsão dos camponeses de suas terras e etc. Realiza-se o complexo divórcio entre os meios de produção concentrados nas mãos dos capitalistas de um lado e de outros produtores que nada possuíam além de sua própria força de trabalho. A contradição entre a produção social e a apropriação capitalista reveste a forma de antagonismo entre o proletário e a burguesia. Então, veja, tem outras formas sociais, tem outras formas de relação social. Tem o produtor de cachorro-quente, tem o pequeno produtor de qualquer porra, que ele é dono daquela merda que ele faz, ele vende. Tem isso. Mas isso é a franja do sistema. Quem coloca nosso sistema todo para funcionar se chama energia baseada em fóssil. Não é isso? Energia em combustível fóssil. Um indivíduo em algum lugar da Terra produz energia em combustível fóssil? Não existe hipótese. Não existe hipótese. Então, isso para você ter a produção de uma pequena burguesia e depois de uma grande burguesia, você tem que ter o trabalho em conjunto. Você tem uma estrutura que tem 30 que trabalham para você, 40 que trabalham para você, 50, 1.000, 5.000, 7.000. Vimos que o modo de produção capitalista introduziu-se numa sociedade de produtores de mercadorias, de produtores individuais, cujo vínculo social era o intercâmbio de seus produtos. Mas toda sociedade baseada na produção de mercadorias apresenta a particularidade de que nela os produtores perdem o comando sobre suas próprias relações sociais, cada qual produz para si com os meios de produção de que consegue dispor e para as necessidades de seu intercâmbio privado. Ninguém sabe qual a quantidade de artigos do mesmo tipo que os demais lançam no mercado, nem
da quantidade que o mercado necessita. Você só produz. Na medida que vem a demanda, você produz em cima disso. Ninguém sabe se seu produto individual corresponde a uma demanda efetiva. Nem se poderá cobrir os gastos, nem sequer, em geral, se poderá vendê-lo. A anarquia impera na produção social, mas a produção de mercadoria tem, como toda forma de produção, suas leis características próprias e inseparáveis dela. E essas leis abrem caminho para, apesar da anarquia, na própria anarquia e através dela, tomam corpo na única forma de enlace social que subsiste, na troca, e se impõe aos produtores individuais sob a forma de leis imperativas da concorrência. Então eu vou diminuindo, aumentando o custo do preço que eu vou colocar, tentando ir em cima da demanda. Então, a produção, quanto que eu vou produzir, se eu produzo mais, se eu produzo menos, e a partir da demanda que me aparece, competindo com outro cara lá do outro lado da rua, e etc e tal, e isso vai regular o preço. Mas eu posso colocar um preço abaixo do custo de produção que eu tenho? Não posso. Se eu pago R$300 para todo mundo, se eu pago R$300 para 10 caras, eu vou pagar R$3.000. Se eu pago R$3.000 por mês, eu não posso estar vendendo coisas que, no fundo, lá no resultado, vai custar menos que R$3.000. Então, o preço do que eu vou colocar no meu bem que eu vou vender, ele está relacionado com o trabalho. A quantidade de trabalho que eu tenho sobre mim. Não tem como eu vender abaixo do custo do trabalho que eu tenho, senão é disfuncional, senão o sistema não funciona. Eu posso colocar abaixo do valor do trabalho que está abaixo de mim? Posso colocar abaixo do valor, o sistema não funciona, ele quebra. Eu vou precisar de dinheiro de fora para manter aquele sistema rodando. A base do, ou seja, o preço fica flutuando o valor do trabalho. Não tem como não flutuar o valor do trabalho. Ele tem que flutuar ao redor do valor do trabalho. Se ele ficar muito abaixo do valor do trabalho, o que acontece? Se ele ficar muito abaixo do valor do trabalho, a empresa vai fechar. Porque ela não tem condição de se manter. E se eu colocar o preço lá na nuvem, lá no céu, lá no infinito, aí o concorrente lá do outro lado, ele consegue baixar até o valor do trabalho. Ou seja, o que regula o preço de verdade? O valor do trabalho. Vamos lá. A princípio, esses produtores as ignoram, e é preciso que uma larga experiência vá revelando-as pouco a pouco. Impõe-se, pois, sem os produtores e mesmo contra eles, como leis naturais, cegas, que presidem essa forma de produção. O produto impera sobre o produtor. Na sociedade medieval, e sobretudo em seus primeiros séculos, a produção destinava-se principalmente ao consumo próprio, a satisfazer apenas as necessidades do produtor e de sua família. E onde, como acontecia no campo, subsistiam relações pessoais de vassalagem, contribuía também para satisfazer as necessidades do senhor feudal, montar lá o exércitozinho dele para manter a família e tal. Não se produzia, pois, nenhuma troca, nem os produtos revestiam, portanto, o caráter de mercadorias. A família do lavrador produzia quase todos os objetos de que necessitava, utensílios, roupas e víveres. Só começou a produzir mercadorias quando começou a criar um excedente de produtos, depois de cobrir suas próprias necessidades e os tributos em espécie que devia pagar ao senhor feudal. Esse excedente, lançado no intercâmbio social, no mercado para sua venda, converteu-se em mercadoria. Os artesãos das cidades, por certo, tiveram que produzir para o mercado desde o primeiro momento, porque eles não têm como comer. Então, se você é artesão, você vai ter que produzir para o mercado desde o início. Mas também elaboravam eles próprios a maior parte de seus produtos, dos produtos que necessitavam para seu consumo. Tinham suas hortas, em pequenos campos, apacentavam seu gado nos campos comunais, que lhes forneciam também madeira e lenha. Suas mulheres fiavam linho e a lã, etc. A produção para troca, a produção de mercadoria, achava-se no seu início. Por isso, o intercâmbio era limitado e mercado era reduzido, o modo de produção era estável. Em face do exterior, imperava o exclusivismo local. No interior, a associação local, a marca no campo, as corporações nas cidades, né, organizações sociais para aquela produção. Mas, ao estender-se a produção de mercadorias e, sobretudo, ao aparecer o modo capitalista de produção, que depende daquele modo social de trabalho, as leis da produção de mercadorias, que até aqui haviam apenas dado sinal de vida, passam a funcionar de maneira aberta e poderosa.
as antigas associações começam a perder força, as antigas fronteiras vão caindo por terra, os produtores vão convertendo-se mais e mais em produtores de mercadorias independentes e isolados. A anarquia de produção social sai à luz e se aguça cada vez mais. Mas o instrumento principal com que o modo de produção capitalista fomenta essa anarquia de produção social é precisamente o inverso da anarquia, a crescente organização da produção em caráter social. Ou a porra do negócio do Estreito de Hormuz não para a produção do planeta Terra todo. Então, embora seja uma anarquia de produção, cada um produz dentro do interesse próprio para vender sabe-se lá para quem, aí amanhã a gente vê, a conexão do trabalho social é inacreditável. Todo mundo está conectado. Todo mundo está conectado. A produção vai se expandindo. A gente precisa de redes de produção. A gente precisa de redes de escoamento. Vai passar a produção, metade da produção do mundo, metade da produção do mundo passa por um negócio assim chamado Canal de Suez. Metade da produção da Terra passa num negócio assim chamado Canal de Suez. Metade da mercadoria da Terra, toda a mercadoria da Terra, metade, Canal de Suez. Você precisa de planejamento, de ordem, de horário de passagem. Se vira a porra do navio da Evergrande lá, todo mundo fica desesperado. A produção toda é social agora. É isso que o Marx está avisando que vai acontecer. Tá? Então, dentro de cada estabelecimento de produção, por esse meio, põe fim à velha estabilidade pacífica, onde se implantava no ramo industrial, não tolera a seu lado nenhum dos velhos métodos. Onde se apodera da indústria artesanal, ela destrói e aniquila. O terreno do trabalho transforma-se num campo de batalha. Todo mundo tem que produzir o mais eficiente, o mais rápido, é uma disputa do caralho. As grandes descobertas geográficas e as empresas de colonização que as acompanham multiplicam os mercados e aceleram o processo de transformação de oficina do artesão em manufatura. E a luta não eclode somente entre os produtores locais, isolados. As contendas locais não adquirem envergadura nacional. E surgem as guerras comerciais do século XVII e XVIII, que causaram a Revolução Inglesa e depois a Francesa. Até que, por fim, a grande indústria, que surge no século XVIII, durante a Revolução Inglesa, durante a Revolução Francesa, inclusive, até que, por fim, a grande indústria e a implantação do mercado mundial dão caráter universal a essa disputa, ao mesmo tempo que lhe imprimem uma inaudita violência, tanto entre os capitalistas individuais, como entre os industriais e países inteiros, como agora a China com os Estados Unidos. A primazia das condições natural ou artificialmente criadas da produção decide a luta pela existência. O que sucumbe é esmagado sem piedade. É a luta darwinista da existência individual, transplantada com redobrada fúria da natureza para a sociedade. É uma disputa para quem é o mais eficiente. E se o outro não for mais eficiente, que morra, que seja eliminado. As condições naturais de vida da besta convertem-se no ponto culminante do desenvolvimento humano. A contradição entre produção social e a apropriação capitalista manifesta-se agora como antagonismo entre a organização da produção, que é dentro da fábrica e fora, e a anarquia de produção no seio de toda a sociedade. A gente está produzindo, para vender, sabe-se lá para quem, e aí tem que construir tem que achar esses mercados, e aí a gente tem que ouvir a cabeça do mercado. Mercado, o que você acha que vai dar certo? Eu acho que vai dar certo isso, que bom, dinheiro para lá. Blá, blá, blá. Então tem que produzir porque vai dar certo. Vamos apostar, vai dar certo.